Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Continuando, nós encerramos nossa explanação sobre a nossa obra Anunciação do Roalacencismo, que era uma obra em que se visava analisar o pensamento de Teilhard, Chardin e de Hegel contido nas obras Fenomenologia do Espírito de Hegel e o Fenômeno Humano de Teilhard Chardin. Ao final de sua obra, Teilhard Chardin vai falar que talvez ele não tenha explanado muito bem sobre o mal no apêndice. Assim, nós vamos fazer um interregno para fazer um breve levantamento sobre essa questão, partindo dos pressupostos da obra e das obras realizadas. Primeiro, nós vamos ver que a proposta da obra de Teilhard Chardin é uma proposta de não ser metafísica, ser científica. E o problema do mal, ele é um problema com grande inclinação para a metafísica. É para a ética também, mas é problema também para a metafísica. E Teilhard Chardin não queria ser metafísico, talvez esse seja o motivo. Antes, vamos rememorar o que é metafísica. Metafísica, a origem do termo, é do livro de Aristóteles. Um dos seus estudiosos, ao classificar as obras, fez até a física. Depois tinha um outro livro que não tinha uma denominação, mas que vinha depois do livro da física. E ficou sendo o livro da metafísica. Ele é um livro em que se procura analisar o problema dos primeiros princípios e dos fins últimos. Ela engloba uma gnoseologia, que é um estudo do conhecimento, né? E uma ontologia. A ontologia é o estudo do ser. Na parte da gnoseologia, a metafísica de Aristóteles parte do pressuposto de que a pessoa começa a conhecer a partir do espanto e da admiração. Tem também a rememoração, que vai vir em outra obra de Aristóteles, que é sobre a memória. A rememoração também foi utilizada muito por Platão, mas já numa perspectiva bem mais metafísica. E a rememoração é mais de memória mesmo, porque realmente, para você aprender, você tem de guardar algo na memória. Quando você guarda algo na memória, você aprende. O espanto e a admiração é o que impulsiona o intelecto a procurar entender o que está acontecendo ao seu redor. Até nos nossos dias, na época moderna, não nossos dias, mas na época moderna, o primeiro grande moderno que fez a divisão da época antiga da época medieval para a moderna, que foi Newton, tem aquela famosa parábola lá que ele estava embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele e ele teve uma iluminação e descobriu a força da gravidade. É mais ou menos isso aí, é um espanto, né? A coisa caiu na cabeça dele, ele espantou, e uma admiração. Isso aí, a admiração já vem não tanto pelo espanto, né, mas é você que quer entender por que uma coisa causa tal impacto na pessoa. Essa questão também o processo de conhecimento, ele vai a partir de uma tríade, em sentido geral, que é a tríade do singular, particular e universal. Um exemplo é isso, o singular, todos os animais, uma singularidade. Um particular, o homem. A universal se chega à questão da humanidade, ao que diz respeito à humanidade. Outro exemplo, isso aqui é bom, já estou colocando isso aqui porque isso aqui é bem na questão, para ver a questão do mal. Né? Outro exemplo é a questão das coisas apetecíveis, que causa saúde e felicidade geral, e por fim, a todas as coisas apetecíveis é uma singularidade. O Hegel fala que aqui ainda tem um universal, realmente é um universal, mas é um universal sem conteúdo, segundo ele. Mas aí o particular já vai dar um certo conteúdo, algo que causa saúde e felicidade. Tem muita coisa que é apetecível, mas não causa saúde, né?
dessa causa, da felicidade, saúde, vem a ideia de bem e de bondade. Bondade para rimar com humanidade ali, né? Mas a bondade é universal. Agora, um fruto, ele pode ser gostoso e não ser bom. Então, aí, os frutos, na sua universalidade, pode ser assim. Na sua particularidade, um fruto é bom, é gostoso e é bom. E daí se tira a bondade. Aqui, partindo ainda de Aristóteles, na questão da ética, ele vai ver a questão da felicidade. Nós vamos ver lá que Kant já não vai vir muito essa questão da felicidade. Na questão ontológica, a metafísica se preocupa com o ser. E o ser, ontologicamente, ele é eterno, uno e perfeito. A questão da unidade é uma questão mais ou menos visível. O ser, ele tem que, para você tratar o ser ontologicamente, ele tem que ter esse princípio de unificar as suas várias, vamos dizer assim, que Aristóteles vai saber os seus vários acidentes, tem que procurar, nós vamos ver depois ali a questão da essência. Mas a eternidade já não é um dado muito bem visto assim. Aristóteles, na metafísica, ele vai falar que a eternidade é uma necessidade do ser, mais ou menos isso. Porque se falar que o ser é transitório apenas porque existe a eternidade. Então, o ser, ele pressupõe uma eternidade. Você vê que ele é transitório porque você tem uma ideia de eternidade. É por aí que vai. E a perfeição também é uma característica que as coisas vão se adquirindo, mas que ele notou que na natureza as coisas buscam uma perfeição. Depois tem a questão do ente. O ser é algo mais, já que também mais geral. Ser. O ente já é o ser já objetivado. Aqui a gente fala do ser em geral e o ente já é algo mais individualizado. Essa divisão é uma divisão meio diacrônica, que parece que no alemão e no inglês as coisas misturam um pouco, essa questão do ser e do ente, e não tem muito essa divisão. Apesar de Heidegger falar que tem a divisão do ente e essa busca do ser. A questão do ente, para você individualizar o ser, você tem de buscar a sua essência. Aqui é que tem a essência é que une o ser e o ente. Essa questão e a eternidade, como já viu, vai ser uma questão finalista, uma coisa que os seres tendem para a eternidade. Essa vai ser a questão do bem e do mal, porque o bem é o que traz a felicidade, que traz a saúde, que prolonga a vida. O mal vai ser o que traz o desequilíbrio, que é uma alma nociva e traz a morte. Mais para frente, Aristóteles, na ética, vai ver que o bem significa estar relacionada com a virtude. A virtude, naquele sentido do equilíbrio entre a razão e os apetites, na busca do bem-estar e da felicidade. O mal é o desequilíbrio entre a razão e os apetites. Os apetites, as tendências naturais, né? Elas se sobrepõem à razão, então causa o mal. Parmênides vai colocar algo mais em torno do ser e do não ser, que também implica nessa questão do apetite. Santo Agostinho vai colocar o bem como Deus e Deus como o sumo bem. Santo Agostinho vai numa linha mais do bem de Platão. Aristóteles vai pegar Deus também já na metafísica, mas é como o primeiro motor imóvel, uma causa das causas. O primeiro princípio de tudo seria um primeiro motor, que ele é imóvel e que ali para, né, porque você, numa regressão, ele notou que na natureza tudo tem uma causa e tem seu efeito, por sua vez tem outra causa e seu efeito, e para você entender uma coisa, você tem que buscar a sua origem, os primeiros princípios. E como para você atingir o primeiro princípio, você tem de dar uma parada. Se você pensar em progredir eternamente, você, infinitamente, aliás,
você não propicia o conhecimento. Então, para no primeiro motor. Era algo mais, Deus mais nessa questão antológica. E São Tomás já tinha, mas depois vai colocar para Deus. Então, Deus seria isso. E depois o bem, na tradição bíblica, é a obediência a Deus. Aí já vem desde a parábola do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, é que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto e perderam o paraíso, veio o mal. Essa é a tradição bíblica. O bem é a obediência a Deus e suas leis, e o mal é justamente a desobediência. Aí surgiu outra figura que é a personificação do mal que vem na Bíblia. Essa questão dos demônios é uma questão que várias outras religiões já tiveram, e a Bíblia já coloca isso, que foi o demônio que tentou Adão e Eva e fizeram eles desobedecerem a Deus. Satanás, o demônio, o diabo, seria um anjo que teria desobedecido Deus. Segundo algum comentário, alguma tradição bíblica. Não tem muito bem explicado isso na Bíblia assim diretamente. E diabo já é um termo, acho que do grego, que significa isso. Divisão. O Satanás é aquele que discordou de Deus. É também a questão do tentador. A primeira tentação é porque o anjo, segundo também uma tradição fora da Bíblia, um anjo, ao ver que Deus fez um homem quase perfeito, sua imagem e semelhança, ficou com inveja e acusou o homem perante Deus. Aí teria a história de Jó, que seria uma história, uma forma de parábola sobre essa questão do bem e do mal. E quem é bom vai para o céu e quem é mau vai para o inferno. Essa questão da punição vai ser também fundamental na questão da história bíblica, e depois até na história da humanidade veio com as leis tudo, que em último sentido elas veio estabelecer alguns prêmios, né, premiar alguma pessoa pela boa conduta e penalizar quem tiver má conduta. Né? Hegel, no nosso estudo, ele, que é da fenomenologia, Hegel não fala muito dessa questão do mal diretamente. Mas quando ele analisa a questão do desejo de prazer e a lei do coração, delírios da presunção, dá um caminho que inclusive até é um caminho que os budistas também seguem, que o mal vem do desejo. E volta um pouco a Aristóteles, que fala nessa questão dos desequilíbrios, os delírios da presunção. Aí, nesse da presunção, é a presunção tanto quanto do desejo quanto da razão. E lá em Hegel, embora lá ele indica mais delírios do coração, como nós vimos, né? Esse delírio de dominação e um pouco de orgulho também, um pouco de inveja, que causa até a morte. A questão da morte e da inveja também implica a questão da competição. E que nós vimos logo no início, antes dele entrar nessa questão do desejo e do prazer, Hegel fala do senhor e do escravo. Um dos problemas do mal é essa questão da morte, né? Da morte que pode causar o mal. E do mal é essa questão da divisão. Em Hegel, na parábola do senhor e do escravo, tem uma passagem muito paradigmática para nós entendermos o que estamos falando. Esta apresentação, agir do pecado, na nossa análise aqui, como uma parábola, nós entendemos que Hegel já está falando dessa questão da divisão, que já remete à questão do mal e já remete à questão da discórdia e da divisão do diabo. Mas apesar de Hegel não falar isso, né? Mas vamos ver. Esta apresentação é o agir duplicado. O agir do outro
e o agir por meio de si. Enquanto agir do outro, cada um tende, pois, à morte do outro. Mas aí está também presente o segundo agir. A morte pode ser uma morte figurada, que é uma questão da inveja, de querer derrubar o outro e se prevalecer com o outro. Pode ser figurado, por isso que nós falamos que é figurar, que pode ser uma visão figurada, apesar de ele não falar aqui. Não fala, tem que abaixar. Mas aí está também presente o segundo agir, o agir por si mesmo, pois aquele agir do outro inclui o arriscar a própria vida. Portanto, a relação das duas consciências de si é determinada de tal modo que elas se provam a si mesmas e uma a outra através da luta de vida ou morte. Devem travar essa luta porque precisam elevar a verdade no outro e nela mesma sua ter certeza de ser para si. Só mediante pôr a vida em risco a liberdade se conquista e se prova que a essência da consciência de si não é o ser nem o modo imediato como ela surge, nem o seu submergir na expressão da vida, mas que nada há na consciência que não seja para ela momento evanescente, que ela é somente puro ser para si. O indivíduo que não arriscou a vida pode ser reconhecido como pessoa, mas não a sua verdade. Esse reconhecimento como uma consciência de si independente. Assim como arrisca sua vida, cada um deve igualmente tender à morte do outro, pois para ele o outro não vale mais que ele próprio. A questão da inveja que nós vemos, a questão da Bíblia e da questão da divisão. Sua essência se apresenta como um outro, está fora dele. Deve superassumir seu ser fora de si. O outro é uma consciência essente de muitos enredada. A consciência de si deve intuir seu ser outro por puro ser para si ou como negação absoluta. Então, aqui nós vamos ver, voltar um pouco da consciência, nós vamos ver a questão do ser e do não ser e do nada, que Hegel já vinha falando. Já está falando aí que passa da consciência de si e duas consciências não tem inveja da outra porque para ela a outra está superpujando ela, não está deixando ela ser. É aqui se juntando com a passagem, falar delírio da presunção, essa palavra delírio vem aqui já justificada essa questão do mal. Mas no fim, o bem, Hegel vai falar, o espírito é a certeza de ser a razão de toda a realidade. Então, para Hegel, a racionalidade é que é a fonte de todo o bem. A irracionalidade é que é a fonte de todo o mal. Essa racionalidade, Hegel não vai desenvolver isso aí, mas o Aristóteles já desenvolveu na questão da virtude, é uma questão para ser desenvolvida em Hegel nessa questão ética ainda. Chardin, mais à frente do seu livro, no apêndice, ele vai falar dessa questão do mal como a não harmonia do ser com o seu processo evolutivo. Assim, nós vamos ver como que ele fala. O que é o mal? Mal da desordem e do maluco, antes de tudo. Até nas suas zonas reflexivas, como já vimos, o mundo procede a golpes de acaso por tenteiros. Ora, por isso mesmo, até no domínio humano, quando falhamos para um único êxito, quantas misérias para uma única felicidade, quantos pecados para um único santo, simples inoordenação ou desordenação física do princípio a nível da matéria, mas em breve sofrimento incrustado na carne sensível. Aí está falando quando a pessoa não reconhece e não tem paciência com a própria evolução das coisas, aí surge o mal. O mal da decomposição, em seguida, simples forma do precedente, nesse sentido que a doença e a corrupção resultam sempre de qualquer infeliz acaso, mas deve-se acrescentar forma agravada e duplamente fatal na medida em que o ser vivo morra e se torna condição regular e indispensável a substituição dos indivíduos pelos outros segundo o filo. A morte é engrenagem essencial do mecanismo e da ascensão da vida. Aqui é uma coisa meio perigosa que depois nós vimos, né? Nessa questão da questão das vacinas, da imunidade do rebanho que nós vimos, falar que não, é a tendência normal da vida, a pessoa vai morrer, vai deixar. Mas não, aí é que tem a metafísica, aí que tem de sair do físico e o homem, nessa procura ética do bem,
ele vai procurar umas soluções para a doença e para a morte. Aqui, o mal da solidão e da angústia. Isso muito nas questões mais do relacionamento. Nós já explicamos, né, anteriormente, quando falávamos no delírio do coração, que a consciência quer se ver no outro, ou como objeto, ou se ver ela mesma. E muito, assim, a grande ansiedade de uma consciência que desperta para uma reflexão num universo obscuro, onde a luz leva séculos até vir a ele. Um universo que não conseguimos ainda compreender. Embora ele fala isso, depois eu vou falar o mal do crescimento. Mas aqui é para indicar isso, que para Chardin o mal vem da não harmonização do homem com o processo evolutivo em várias formas. Mas, muitas vezes, essa questão da evolução, e achar que é só a evolução vai resolver, que gera muitos equívocos, inclusive no processo científico, de desprezo um pouco da questão da vida humana e dessa questão da humanidade e da terridade. Quando nós vemos essa questão de Gaia, é mais ou menos isso, comparar a questão da vida, a questão vital. E sem a metafísica, sem essa proposta além do físico, o homem ia deixar as coisas sempre continuar do jeito que está. Um ia lutar com o outro, como nós vimos, matar. Mas mais na frente, nós já vimos também, quando já vimos o Senhor do Escravo, que Hegel vai falar da reconciliação. E lá Chardin vai indicar um pouco como Cristo cósmico que reconciliará consigo todas as coisas. Mas aí vem aquela mesma questão, de novo, do reino de Deus, né, que é lá no céu. Aí volta um pouco a questão medieval, fala, não, a pessoa tem que aguentar o sofrimento aqui, e porque ele aguentando o sofrimento, depois da morte no reino do céu, ele vai ter a recompensa. Mas Cristo também dizia, o reino do céu já está entre vós. Buscai o reino dos céus dentre vós. Uma visão mais atual, a teologia da libertação, vai ver um pouco no início essa questão dos problemas sociais, da luta de classe, mas tem a questão do dia a dia da pessoa superar os problemas do dia a dia sem essa questão de esperar Deus, né? Ou aqui eu esperasse a revolução. Por isso que a ciência se debruçou e cria remédios, cria procedimentos médicos cada vez melhores que debelam as doenças. Né? Nessa questão, Kant vai ser mais direto, apesar de ter suas diacronias, mas nessa questão prática ele vai ser mais direto no tratamento quando vai falar da disciplina, mas vai ser um outro tratamento. Vamos ver outras áreas das ciências que ela fala do mal. Na psicanálise e na psicologia, psicanálise é psicologia. Muito do mal vem na psicanálise do id, das forças primárias, instintivas do homem, voltando um pouco lá em Aristóteles, né? E que durante o desenvolvimento o homem vai sublimando, sublima a primeira etapa na família, sublima o desejo de incesto, né? E do filho que deseja o pai, fala que a mulher, a filha também deseja a mãe, mas mais com característico, e criou-se com ético por causa da peça grega que todos conhecemos. Então é uma força instintiva que tem de ser sublimada. E depois no superego, ela é sublimada na educação familiar e depois na sociedade, nas leis, né? Principalmente nas leis penais e nas sanções do direito. Então, o mal na psicanálise são isso. Na genética, um lado do mal é visto como uma má formação do aparelho neurológico. Isso é uma coisa mais recente e não foi muito estudada essa questão de se uma pessoa transmite para seu filho certa tendência à maldade, vamos dizer assim, né? Geneticamente através de neurônios. Na genética tem isso. Voltando aqui, embora está fora de ordem, essa questão da sublimação depois foi vista como uma repressão, como um mal. Inclusive, o Freud tem a sua famosa obra O Mal-Estar. A civilização é sobre isso, que a civilização é construída sobre a repressão e gerou muitos
movimentos, né? E Freud viu mais essa questão sexual, né? Os movimentos liberalistas da década de 60 no mundo inteiro, né? Liberdade sexual, né? Mas aí voltou de novo essa liberdade a homem entregar esses instintos primários e tem de ser revisto. Tem de ser revisto que o Hegel vai falar nos seus processos. Hegel trata muito essa questão do mal, na questão da dialética, na questão das contradições, mas que são superadas. Ele fala supra-assunção. É um termo, sempre ele fala em extrução, algo surge de novo, né, e supra-assunção. São termos que têm um campo muito longo de estudo, né, em várias áreas a partir desses termos. E Freud fala de sublimação, que seria essa supra-assunção de Hegel no processo de conhecimento de entender as várias facetas, as várias singularidades e suas particularidades e fazer as leis, né, através da razão. As leis racionais são feitas em cima da superação das contradições, isso o sumo de Hegel. E sem essa busca de universalização, as coisas não progridem. A neurociência atual agora vai ver o problema, mas já um pouco da genética, da formação neurológica, mas a formação também dos distúrbios a partir dos neurônios e que transtornam a cognição. Né? Os neurônios são adrenalina, endorfina e serotonina. A neurociência vai ver nesse campo aqui mais. E o mal, a adrenalina, a pessoa é a que mais está ligada à questão desses instintos primários, né, de luta, de divergência com a pessoa, de se firmar na sociedade, essa questão. Tem a questão da adrenalina. A endorfina é mais uma questão do labor, já supera um pouco a adrenalina. E a serotonina é a questão do prazer, do sentido prazer. A supra-assunção e a sublimação poderiam gerar essa serotonina. É uma coisa nova que tem que ser estudada para se estudar essa questão do mal. Mas, vamos falar, é um problema cognitivo, depende, é um problema que tem muita questão genética, física, como nós aqui vemos, mas tem questão também do dia a dia de processos. E muitas vezes drogas que combinam esses elementos melhoram a cognição e então melhora o entendimento, melhora as relações entre as pessoas e causa o bem. Essas questões nós vamos aprofundar um pouco mais no nosso próximo trabalho, que é sobre Kant, e nós vimos aqui também sobre Bergson. Bergson vai dar esse outro lado mais subjetivo da evolução, não tão objetivo como para Chardin. Embora Chardin estudou com Bergson, pega muito coisa de Bergson. Essa evolução criadora, essa inteligência, esse nous, no final da obra ele vai ver isso, né? E, inclusive Bergson vai falar essa questão de Deus, não essa questão tanto desse motor físico determinista, ele vai muito contra isso, né? Mas desse nous, dessa inteligência universal, né, que faz com que todos os seres busquem formas mais complexas de sobrevivência e mais elevadas com buscas a se eternizar, a prolongar a vida. Bergson vai nesse mundo. Bom, esse é o que nós teríamos para hoje. Vamos depois para o nosso próximo trabalho. Nós vamos aprofundar mais essa questão também da metafísica. Logo no início, o Hegel vai falar que o conhecimento na gnosiologia vem principalmente do ver. Nós vamos abordar no nosso próximo trabalho a semiologia. A semiologia como uma forma de a forma principal, não tanto a arqueologia, né, como a principal forma de nosso próximo trabalho, semiologia. É semiologia e, em segundo lugar, um pouco do desconstrutivismo também. Desconstrutivismo, que nós já vimos ver aqui
construtivismo. É um desenvolvimento, mas aqui mais no sentido de ver o humanismo. Nós já tínhamos visto aqui que no início, no prefácio de nossa obra, falávamos que Fukuyama falava no fim da história e no fim do humanismo. Como fim, a gente vai ver essa questão do humanismo que já indica uma certa desconstrução. Mas a nossa construção vai ser em um sentido mais positivo. É um novo tipo de humanismo. Não o humanismo clássico e o humanismo vitorioso do neoliberalismo. Essa é a nossa proposta. Mas uma crítica bem aberta, mas é que nós estamos vendo, porque o neoliberalismo, nos seus primórdios atuais, tem como marco histórico a queda do Muro de Berlim, e nós já falamos lá no início, lá, com a queda do Muro de Berlim, já começaram a surgir movimentos autoritários de tendências nazifascistas, que são um problema da atualidade, e de questionamento da própria democracia como nós conhecemos. Esse questionamento leva, de início agora, leva numa visão humanista meio que medieval, na questão da repressão, da Inquisição, né? E no obscurantismo, e pode acabar na repressão mortal e geral. Isso é o que nós